Eu queria chamar Pedro Henrique Melo Albuquerque, da UNB. Ele é graduado em Estatística, com doutorado em Administração, 2 pós-doutorados. O mini currículo dele é enorme, então vai durar quase o tamanho da apresentação dele. Eu só queria agradecer ele ter vindo. Obrigado. Bom dia. Esse é um trabalho que nós desenvolvemos em parceria com o CAD, na busca por cartéis. Então, são 4 itens que eu vou passar para vocês: a introdução do nosso trabalho, a abordagem de filtros econômicos, que é o que nós estamos desenvolvendo, a aplicação, claro, para o mercado de combustíveis, e apresentar o laboratório da UNB, que atua justamente com o aprendizado de máquina em organizações. Bom, tudo que a gente está fazendo, e boa parte desses seminários que vocês estão participando, tem a ver com o uso da máquina de forma inteligente na tomada de decisão gerencial em administração pública e organizações. E aqui não é diferente. Nós vamos construir uma máquina que seja inteligente o suficiente para apoiar os auditores, os analistas na sua tomada de decisão. A dificuldade todos esses seminários e tudo que vocês estão enfrentando, a quantidade de dados é enorme. Nós temos dados hoje. O que nós não temos é informação. É o link entre aquilo que nós temos disponível de dados e aquilo que nós conseguimos interpretar, que é gerar informação. Essa que é a diferença, essa que é a inovação dessa nova era que nós estamos vivendo da administração pública com o uso de maquinário de inteligência artificial e aprendizado de máquina. E quando é que nós usamos isso? Nós usamos isso porque recursos são escassos. Os órgãos de vocês não têm pessoal suficiente, não têm recurso suficiente, vocês não podem ir a campo, conhecer o país inteiro, em todos os seus milhares de municípios. A quantidade de dados é alta e você pode trabalhar na sua localidade. Quando nós temos essas 3 características, em que o custo de investigação é alto, o seu pessoal, a sua equipe não tem recursos para viajar, ou a quantidade de pessoas atuando é baixa, nós podemos utilizar, então, um maquinário tecnológico para apoiar na decisão. Especificamente aqui, esse é um dos filtros que nós construímos para a busca por cartéis. Então, nós estamos procurando acordos que tenham, de alguma forma, fixado preços, de alguma maneira restringindo a oferta de bens, dividindo mercados ou clientes, se tem algum acordo para vencer licitações. Então, essas são as características, as principais características que nós estamos buscando. A ideia é localizar a prova da combinação ou acordo entre os concorrentes. E o que seria uma prova? Como é que eu posso, então, localizar a prova com base nesses dados? O que seria uma prova suficientemente relevante para que possa haver uma condenação do ponto de vista jurídico? Bom, em 2009, a professora Abrantes e o professor Bajari iniciaram um estudo que é a utilização disso que eu comentei no início, do aprendizado de máquina, de técnicas estatísticas e econométricas, naquilo que eles chamaram de screening, ou filtros, que é você utilizar um conjunto de dados e tecnologia estatística, modelos estatísticos, para filtrar observações para as quais eu envio o meu analista para fazer a investigação. Então, se eu tenho 5.500 municípios, eu tenho mais de 12.000 postos de combustíveis, é impossível investigar todos esses municípios e todos esses postos simultaneamente. O que eu preciso fazer? Eu preciso priorizar. Eu preciso escolher aqueles postos, aqueles municípios onde a probabilidade de conluio é maior. E aí, os professores, então, desenvolveram 2 tipos de filtros. Um que é chamado filtro econômico e o outro filtro comportamental. E a diferença entre eles é o dado que você tem disponível. Quando você tem dados disponíveis de mercado, de produção, informações micro ou macroeconômicas do setor, você pode, então, propor um modelo baseado na teoria econômica, e esse modelo baseado na teoria econômica geraria um filtro econômico para o qual eu ia, então, filtrar as observações que eu vou investigar, as observações que nós queremos pesquisar se houve ou não acordos ou conluios. Do outro lado, nós temos os filtros comportamentais, que eles são apoiados em heurísticas. São características simples, baseadas também em algum apelo na teoria econômica, mas são bem mais simples, normalmente só em preço, variância de preço. E eu utilizo esses comportamentos e essas heurísticas obtidas de analistas que já têm uma experiência do mercado, a experiência da área que ele está estudando, para propor um filtro mais simples, comportamental.
E esse trabalho que nós desenvolvemos com o CAD, nós desenvolvemos tanto os filtros econômicos quanto filtros comportamentais. Aqui eu quero apresentar para vocês um filtro comportamental. Bom, dos filtros comportamentais, nós temos aqueles baseados em dados de licitações. Então, eu tenho as licitações e eu posso querer, por exemplo, procurar por revezamento entre vencedores, que é uma heurística, é um indicativo de possível combinação. Eu posso procurar também filtros baseados em participação de mercado. Como é que esse mercado está dividido? Há competitividade suficiente nesse mercado? Filtros baseados em preços e custos, que é o que eu vou apresentar agora. Você só tem duas informações: preço, custo. E como é que eu posso, então, filtrar observações relevantes baseados apenas em duas variáveis? E o último grupo de filtros, que também é bastante utilizado, são filtros baseados em leis matemáticas. Todas essas heurísticas, elas compõem, por exemplo, quando você tem uma proposta em uma licitação, ou você tem o recebimento de algo no mercado de cartéis, se você tiver, por exemplo, os mesmos erros ortográficos em duas propostas, aquilo é um indício de que houve combinação. Se esse envio foi feito da mesma máquina, com o mesmo IP, aquilo também é um indício. Então, nós vamos usar essas heurísticas para construir um modelo matemático e atribuir, então, probabilidades para aquelas observações serem observações interessantes de busca e apreensão ou de uma investigação mais profunda. Bom, e desses filtros comportamentais, algumas heurísticas que são observadas. Alternância entre os vencedores, mas não uma alternância aleatória, quase que uma alternância perfeita. Hoje eu sou o primeiro, amanhã você é o segundo, depois de amanhã ele é o terceiro. Rodamos, agora você é o primeiro, ele é o segundo, eu sou o terceiro, e nós vamos revezando a licitação, ou vamos revezando quem vence durante esse período de licitações. Desistências injustificadas, ausências de lance, recusa em diminuir lances em valores irrisórios. Então, você oferece para ele uma redução de R$1, de 10 centavos, e ainda assim há uma recusa na diminuição desses lances. Redação ou erros similares ou semelhantes. Então, você tem duas propostas com o mesmo erro ortográfico, a mesma fonte, o mesmo papel. Tudo aquilo é indício de que há uma certa combinação. E esse é o nosso desafio. Como é que nós pegamos essas informações qualitativas e transformamos em um número, em um índice, para então que a gente possa investigar e decidir se nós vamos ou não a campo, com aqueles poucos recursos que nós temos disponíveis. Intervalos regulares ou margens suspeitas entre os valores propostos, propostas enviadas do mesmo endereço, mesmo e-mail, mesmo número de telefone através de fax, mesmo IP, propostas com rasuras e mudanças de última hora. Todas essas heurísticas, elas vieram dos analistas, dos especialistas em cartéis, em competitividade de mercado, trouxeram essas informações qualitativas e o nosso desafio foi, então, quantificar isso em um modelo matemático. Bom, mas não é porque houve uma alternância entre os vencedores que nós vamos condenar uma empresa. Não é porque houve uma redação ou duas redações com erros semelhantes que nós vamos condenar. Mas qual é a probabilidade de, simultaneamente, eu receber uma proposta com erros semelhantes, vindas de um mesmo computador, com alternância de vencedores? Então, todas aquelas heurísticas, elas são compostas conjuntamente, no que nós chamamos de probabilidade conjunta. Individualmente, realmente, nós não temos evidência suficiente para condenar ou para pedir uma busca e apreensão. Mas quando essas características elas ocorrem sucessivamente, sequencialmente, a probabilidade de mera coincidência, que é essa interseção aqui, é muito pequena. E aí eu teria, então, evidência suficiente para poder pedir uma busca e apreensão ou para começar uma investigação mais profunda desses órgãos. Bom, e o que nós fizemos, Esse é um dos filtros que nós desenvolvemos, baseado em dependência não linear. E essa dependência não linear ela é comum quando nós observamos revezamento entre vencedores ou revezamento em preços. Então, nós temos postos de gasolinas no país, nós recebemos esses dados da ANP, e uma proposta que foi feita inicialmente era simplesmente correlacionar dois valores. Vamos correlacionar a margem de revenda, ou a margem média de revenda, basicamente o preço, e a variância, ou coeficiente de variação. O que eu espero? Eu espero que no ambiente de preços combinados, no ambiente de cartel, o preço aumente, e a variabilidade entre os meus concorrentes diminua. Então, isso é só um indicativo.
Se eu observar que o preço aumentou e todos os meus concorrentes estão cobrando o mesmo preço que o meu, ou seja, a variabilidade é igual, é um indício de combinação. Então, a primeira etapa que era feita, por isso que o nome do trabalho é busca por cartéis em 2 estágios, porque são 2 estágios para o filtro dessas análises. Em um primeiro estágio, nós escolhemos um município, calculamos a correlação linear entre preço ou margem média de revenda e coeficiente de variação no município. Se essa correlação ela é pequena, muito pequena, menos 0,8, por exemplo, globalmente, significa então que os preços realmente estão seguindo aquele padrão patológico, que é um padrão em que o preço aumenta e a variabilidade diminui. Bom, se eu observar então esse aumento médio do preço conjunto, juntamente com a diminuição da variância entre os preços praticados, acende uma luz de alerta. A primeira etapa seria a correlação global, que é linear, e a segunda etapa, que é a inovação do nosso trabalho, é a correlação local. E por quê? Porque os analistas que nós trabalhamos, eles já desconfiavam que esses postos que praticam acordos de cartéis, eles perceberam que a ANP e outros órgãos reguladores estavam de olho. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a revezar preços. Hoje, eu vou aumentar o meu preço, vocês deixam um preço um pouco mais baixo, hoje, essa semana, eu sou o vencedor. Na semana seguinte, você vence. Na outra, o meu colega. E quando há um revezamento entre os preços, nós não conseguimos mensurar a correlação global. Justamente por causa disso. Então, imagine que em um dos eixos você tem esse preço médio e no outro eixo você tem a variabilidade. Se há um revezamento, em um determinado período, a minha variabilidade é alta e o preço é baixo, depois eu troco, variabilidade baixa e preço alto. Globalmente, a correlação é 0, porque não existe uma reta, não existe uma linearidade, não existe um padrão linear. Mas se eu observar localmente, eu tenho 2 padrões de descida e 1 ou 2 padrões de crescimento. Significaria que em determinadas semanas ou determinados períodos de tempo, eu teria aquela combinação. E eu sei, então, exatamente em quais semanas, em quais datas eu preciso procurar as minhas provas, para poder, então, buscar uma condenação daquelas firmas. Bom, a correlação local, ela tem uma matemática bem complicada, eu poupei vocês dessa matemática, mas a ideia é justamente buscar localmente correlações lineares. Essa correlação linear local, quando a gente observa globalmente, mensuraria uma dependência não linear, tá ok? Então, isso aqui, nós pegamos os dados de postos em Recife, 2014. Por que Recife, 2014? Porque houve denúncias públicas de formação de cartéis em postos de gasolinas em Recife nesse ano. Em um primeiro gráfico, nós temos a nossa margem de revenda e, no segundo, coeficiente de variação. Então, batendo o olho grossamente, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando, na série de cima, subidas e na série de baixo, descidas. Olhando assim, não parece alguma coisa, né? Bom, nós temos aqui uma subida para cá, uma pequena descida aqui, nós temos outra subida aqui de preço, mas também uma subida conjunta de variabilidade. Como é que eu posso, então, identificar semanas? Ou será que eu tenho prova suficiente da combinação de preços para Recife em 2014? Bom, o primeiro passo que nós fizemos foi filtrar essa série. O que é o filtro da série? É corrigir para a inflação, tirar a primeira diferença, tirar a dependência temporal e deixar ela somente com a informação de preços e variabilidade. Quando nós fizemos a correlação global, a correlação foi igual a menos 0,2. E esse não era o corte da ANP. O corte da ANP para começar a busca, para começar a investigação, seria a partir de menos 0,8, uma correlação negativa muito pequena. Se eu tivesse somente com esse filtro, eu pararia aqui. Ou seja, eles me enganaram, porque eles conseguiram revezar preços e, globalmente, eu não observei uma correlação suficientemente pequena. Bom, essa é a série grande, né, para vocês olharem. O que eu quero? Eu quero, na série de baixo, valores pequenos e na série de cima, valores grandes. Tá ok? Globalmente, eu não tenho nenhum padrão, mas será que nas semanas eu consigo observar padrões em que o preço aumenta e a variabilidade diminui? E a resposta é sim. Daí nós temos 3 gráficos, tá ok? O primeiro é a margem de preço, o segundo é o coeficiente de variação e o terceiro é a correlação local.
Seguindo aquele corte de menos 0,8, que é essa linha pontilhada aqui, eu preciso procurar os períodos em que essa correlação local passa dessa linha, em que a correlação entre a margem de preço e a variabilidade é menor do que 0,8. Seria um indício forte de que houve combinação de preços. Então, no início do ano, você teve alguns poucos dias com essa variabilidade, mas houve especificamente 2 ou 3 semanas no segundo semestre de 2014, onde consistentemente o preço aumentou e a variabilidade diminuiu. E essa semana, ela coincide também com a denúncia que foi realizada. Então, nós temos aqui evidências empíricas, com denúncias públicas, tudo isso para poder, então, indicar formação ou não de cartéis. Mas isso sozinho, pessoal, como eu falei, não é prova o suficiente. Isso, juntamente com outros filtros econômicos, vão, então, dar base para que a gente possa pedir ou ter maior evidência da formação de cartéis em determinados mercados. Bom, a conclusão é o seguinte, esse mês ou aquela semana realmente nós observamos um padrão anticompetitivo. A correlação linear simples não foi suficiente, antigamente ela era suficiente, hoje não é, porque a luta contra o cartel e contra a corrupção é um jogo de gato e rato. Você desenvolve uma tecnologia, o outro lado pensa uma maneira de burlar, você tem que desenvolver novamente. Então, a ideia foi desenvolver essa metodologia de correlação local para a identificação desses padrões anticompetitivos, ok? Essas mesmas semanas, elas coincidiram com o período indicado na denúncia original. Esses usos proativos dos métodos de aprendizado de máquina, tecnologia da informação, eles são úteis para a gente quando nossos recursos são escassos, quando nossa equipe é limitada, justamente para poder focar as observações que eu tenho interesse na investigação. Isso também vai ao encontro, do que esses 2 professores, são 2 professores do MIT, que estudam justamente isso. Eles estudam o aprendizado de máquina, ou essa nova era do aprendizado de máquina em organizações públicas e privadas, e como é que nós podemos automatizar os nossos trabalhos para poder, então, termos um trabalho mais eficiente e mais direcionado. Tudo bem? Bom, e aí eu queria apresentar aqui, deixar o cartão de visita do nosso laboratório, que, diferentemente da maioria dos órgãos, nós não atuamos em algo específico. Como isso é da Universidade de Brasília, o LANFO, que é o Laboratório de Aprendizado de Máquinas em Finanças e Organizações, ele tem por objetivo apoiar vocês. A Universidade de Brasília desenvolve pesquisa em aprendizado de máquina, tanto administração pública quanto administração geral, na construção de mecanismos para ajudar na solução de problemas. Então, o nosso laboratório apoiou o CAD, nós temos algumas conversas aqui com o pessoal do TCU, nós já conversamos no passado, com a CGU. Fica ali o nosso site e o e-mail para quem quiser mais informações. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia.